Esse vídeo é um oferecimento de Medieval. Acesse o site e confira as camisas de games, séries e filmes. Alô, você que está acompanhando aqui mais um podcast Nerd Debate. E nessa semana, finalmente fomos abençoados com o filme Capitão América 3 Guerra Civil. Vamos debater aqui sobre as referências, o que achamos do filme, dos personagens, chupa DC e tudo mais. Vamos embora, estamos aqui diretamente do CDFcast, Thiago e Kari. Chupa Zack Snyder. Meu Deus. Um convidado aqui diretamente do Anime Sun, Eduardo Iannibelli. E aí? Também temos aqui Márcio Helmut Zemo Albuquerque. Hello. Olá a todos. Janúncio o Neto. Olá, gente. Vê se aprende, né, DC? Depois dessa, uma aula dessa de graça tá punk. E Felipe da Silva Headley. Minha mãe não se chama Marta. Mas ela se chama Sara. É Sara. É Sara. Ou May, né? É não. Então vamos para os avisos. Márcio Albuquerque, qual é o nosso e-mail? Nerddebate@gmail.com. Muito obrigado, Márcio. Tiago e Karen, se quiserem acessar o CDFcast, como é que faz? Se quiserem ouvir os programas. Exato. Vocês podem ir www.cdfcast.com.br ou cuecadefora.blogspot.com. Eduardo Iannibelli. Caramba, o bicho tá realmente fazendo sotaque toda vez que fala, velho. É claro, tem que ser. Isso é bullying, cara. Ele não tá fazendo, tá tentando. Isso é xenofobia, né, velho? Ele está tentando vergonhosamente. Se quiserem acessar o Animação, o que é que nós temos lá? Cara, lá temos notícias diariamente, temos colunas, né, com matérias originais. Temos, aliás, cobrimos eventos, né, de quase todo o Brasil, mas com um apreço especial, né, pelo Nordeste, né, porque somos nordestinos, com muito orgulho. E a gente cobre os principais eventos, né, cara, que a gente pode comparecer, como Sana, Comic Con. O nosso padrinho, quem quiser nos apoiar aí, porque o dinheiro do YouTube dá pra pagar apenas o nosso servidor do podcast. Então a gente precisa de dinheiro, né, gente? Nos ajudem, que como diria Márcio Albuquerque, temos contas a pagar. Guerra Civil! Nunca se viu uma guerra como essa. Eita, cara. Cara, tu passou quanto tempo pra bolar isso daí? Um tempinho. Passei 2 horas pra conseguir instalar o Skype pra escutar isso. É isso mesmo. Esse é o país que vai sediar as Olimpíadas. Sabe, tá, olha, com o Felipe e com o Luiz aqui, mas Luiz, principalmente, o Prasality é certo. O Prasality é garantido no Nerd Debate. Então, eu gostaria de saber de Tiago e Karen. O que é que tu achou assim da Guerra Civil? Porque foi um filme assim que escondeu ali o Zemo, né? Escondeu direitinho. Não acho que não mostrou em nenhum trailer. Cara, assim, em relação... antes de mais nada, eu queria dizer que, tipo, gostei muito mesmo do filme. Assim, ele excedeu minhas expectativas. Eu acho que um segundo filme da Marvel que eu tinha tido um hype muito grande foi Age of Ultron. E eu não considero um filme ruim, mas eu sei que ele tem sérios problemas, tá entendendo? Ele é muito, como é que eu vou dizer, massa velho. Mas, assim, Guerra Civil, eu acho que eu passei essa última semana antes da estreia do filme, eu tava num hype absurdo. Então, assim, não reassisti ainda pra ter uma balizada sobre o filme e tal. Mas, assim, falando especificamente do Barão Zemo, eu ainda não formei uma opinião, sabe? Assim, porque os Zemos assim, padrinhos... né? Barão Pois é. Não é Barão Zemo, é Helmut Zemo, né? É só o Zemo, realmente. Mas assim, por eles terem contratado um ator alemão, que é aquele mesmo ator que trabalhou em Bastardos Inglórios, que ele é o herói... Eu esqueci o nome agora, que é o sniper malucão lá, do Bastardos Inglórios. Ele também faz ele Rush no Limite da Emoção, ele é o Nick Lauda. Ah, é verdade! Caramba, velho, verdade, ele é o Nick Lauda. Ele é o inimigo do Thor. Mas assim, em relação diretamente ao Zemo, eu fiquei meio
Gostei, assim, do plot dele, de saber que ele não ia conseguir ganhar dos caras na porrada. Acho que ele meio que uma forçada ele ter conseguido se infiltrar tanto ali dentro do Congresso da ONU, tipo, para ser, assim, né, todo o espectro geral da parada, apesar dele ser um agente da Sokovia, né, então ele tinha um conhecimento político-militar, alguma coisa nesse sentido, mas eu senti falta daquele Zemo do quadrinho, tá entendendo, assim, do Barão Zemo realmente, aquele inimigo quase basicamente clássico do Capitão América. Não, eu estranhei muito porque ele não era da Hydra, né? Porque agora, pois é, de acordo com o Agents of S.H.I.E.L.D., eles prenderam o Malik, que seria o último líder da Hydra aqui na Terra, e quem assumiu a Hydra foi o Hive, o Colmeia, e o Malik entregou todas as informações pro Coulson e uma equipe do governo comandada pelo General Talbot. Ele destruiu a Hydra, então oficialmente, pelo menos por enquanto, a Hydra, a organização Hydra está acabada. Oficialmente, com aspas do tamanho de parênteses, né? Digamos assim, as bases secretas deles, os soldados restantes dele foram destruídos. A ideia do Hive é inumano. Ele quer controlar os inumanos, na verdade. É porque assim como o tentáculo, a Hydra não pode ser destruída, né? A verdade é essa. A partir do momento que você usa a desculpa do organizações secretas, né? Você pode sempre dizer que sobrou uma pessoa a mais e tal. Eu realmente achei que a desculpa vilanesca do Zemo, ela é bacana, tá entendendo? Assim, ele fica lá repetindo, né? O Survival. Você meio que se toca, né? Eu não sei vocês, mas assim... Eu não me toquei não, na primeira vez não. Na primeira vez que tocou, eu pensei que eles estavam falando em código, né? Aí na segunda primeira vez que tocou, eu pensei que era, sabe quem? Aquela mulher que falou com o Tony Stark. Falou sobre o filho dela. Sim, sabe? Sim, verdade. Não, na verdade eu pensei, que fosse o seguinte, ele tá ocupado fazendo as coisas e a mulher dele deixou uma mensagem pra ele e ele vai precisar, ele tá ouvindo agora, mas tipo, ele tem uma família, ele tá fazendo aquilo ali, mas ele tem uma família. Mas em nenhum momento eu pensei na possibilidade daquilo ali ser o que foi, né? Assim, eu acho... É o quê, ó? Na segunda vez eu saquei que era a mesma coisa. Exato, quando na segunda vez que ele escuta... Pois é, na segunda vez... Eu só lembro de duas, da primeira e da outra. Ele só falou duas vezes mesmo. Não, ele fala três, pô. No final ele repete de novo. Ele tem a primeira vez, que aí toca normal. Aí na segunda vez, quando ele tá no quarto, e a terceira vez no final, quando o Pantera impede, né? Que ele se eu não lembro da primeira vez, não. A primeira vez eu não lembro. A primeira vez é justamente assim que ele aparece. A primeira vez é logo quando ele pega. Então se é porque eu não reserva a passagem para Moscou. Depois do atentado, ele sai do hotel. Isso. Ele reserva a passagem. Eu não percebi esse daí, não. Senão eu tinha visto. Senão na segunda vez. Ele tá no estacionamento, enquanto tá vendo toda a repercussão lá do atentado. Não é estacionamento, não. É no aeroporto. É no aeroporto, quando ele tá vendo o atentado. Estacionamento do aeroporto. Sabe a entrada do aeroporto e ele tá ouvindo. Eu gostei, assim, que eles saíram do épico da parada. E, assim, o primeiro vilão dos Vingadores foi o Loki. O segundo foi o Ultron. Então, assim, o terceiro, pra juntar os Vingadores, a gente já pensaria nesse tipo, o que é maior do que o Ultron e do que o Loki. E não, eles trazem de volta, mas pro plano terreno, pra mostrar que do mesmo jeito que o Vingador, ele pode fazer a diferença... Um vilão humano, assim, motivado, ele pode também destruir. Entendeu? Eu gostei muito dessa humanidade que os irmãos Russo trouxe. Não, quem notou isso no final do filme, falou comigo, foi aquele... Qual é o nome daquele teu amigo, Felipe, que foi na pizzaria com a gente? Geraldo. Matheus. Ele disse o seguinte, isso é um filme que o vilão vence. O vilão conseguiu. É verdade. Sim, pode-se dizer que conseguiu o que ele queria, separar, né? Eu queria destruir, né? Mas conseguiu, de algum jeito, separar, né? É um filme pesadinho, se você pensar assim, no final do filme eu pensei, cara, esse filme é tenso, velho, é pesado. Pelo menos a minha interpretação, ele não chegou mesmo a destruir como ele queria, né? Quer dizer, eu quero derrubar um império. Aí todo mundo, que império? Qual é o império? Eu pensei que era uma venda a princípio. Em Wakanda.
Exatamente, todo mundo vai pensar em Wakanda por causa do Pantera Negra. Mas aí, o que é que ele coloca? O final, quando a gente for falar do final, a galera vai entender melhor, né? Então, mas assim, apesar daquele finalzinho ali, meio que deixar um caminho para uma reconciliação, eu lembro muito de uma série da Liga da Justiça, onde os caras descobrem como detonar a Liga, e aí todo mundo não confia mais no Batman, e isso leva ao rompimento da Liga da Justiça. Então é mais ou menos o plot que a gente vê no final do filme, que é o que ele coloca. Um império, se você destrói um império com um exército inimigo, uma hora ele retorna. Talvez não com o mesmo potencial e tal, mas ele retorna. Mas um império que é destruído de dentro, então é aquela coisa, o maior inimigo mesmo... Bonito, essa frase aí. O que ele falou? Falou. Lembra não? Então, assim, ele falou isso no filme. Não é pouca merda não, rapaz. Vale tá cheio. Exatamente. Assisti ontem, também isso facilita. Ele falou isso, ele falou, se o Império lembrava não. Ele falou, se o Império for destruído, se vier de dentro, né? Não tem como ele se reconstruir, né? Então, assim, os Vingadores, eles caem a partir dos próprios segredos. Porque o Tony Stark pergunta, você sabia? Eu sabia. Porque a gente tem que lembrar que quem entrega os protocolos da Hydra no final para o Capitão América é a Viúva Negra. Então ele sabia da missão do Soldado Invernal. Não é verdade, tinha esquecido disso. Mas você lembra que ele sabe. Tanto é que o Tony Stark, você sabia? E Tony Stark estava vindo de 3 merdas seguidas. A primeira merda foi Pepper quase ter morrido em Homem de Ferro 3. A segunda merda foi ter criado o Ultron. E a terceira foi ter apoiado na Guerra Civil, vai ter assinado o tratado. Não, e se você quiser anunciar mais, você pode botar todos os 3 filmes dele como merda, né? Não, e ainda tem a Pepper ter deixado ele. Não, mas a Pepper deixou ele por causa das coisas dele, né? Sim, mas exatamente. Já é depois da Era de Ultron. Na Era de Ultron, pelo que deu a entender é o seguinte, eles já estavam meio assim, tanto é que o Tony Stark diz, a gente já estava meio assim, balançado, depois ali na Era de Ultron, e depois de Ultron foi que acabou de vez. Tanto é que ela não aparece na festa. E vocês perceberam uma coisa? Vocês perceberam uma coisa com a sexta-feira? Que ele pega e fala, eu imagino você ruiva. Eita. Exato, foi. E outra coisa, a voz da sexta-feira, vocês não acharam parecida com a da Pepper, não? Eu não lembro, velho, sinceramente. Pode ser parecida, só não pode ser a mesma. Porque senão ia ter que pagar direito autoral. Não é direito autoral, chamaria a atriz, né, Não, aí ia ter que gastar mais. A atora foi foda. Isso é o mínimo, mas, assim, no Age of Ultron, eles ainda não têm esse rompimento, eles podem até estar meio abalados, mas se vocês lembrarem realmente da festa, quando tá o Thor e o Hulk disputando quem é a mulher mais importante, né, se é a Jane Austen ou se é a Pepper Potts, o Tony Stark ele fala justamente que a Pepper não veio porque ela tem que cuidar de uma empresa multibilionária, não sei o que, ela não tem tempo pra festinha e tal. Assim, em momento nenhum ele realmente alfineta dizendo assim, não, a gente tá mal. Só que, eu acho assim, dá pra gente... É o 13º filme da Marvel, né, esse? Eu acho que é o quê? O 4º, 5º que o Homem de Ferro tem. É o 13º, Petralhas? Petralhas. E veja que tem vermelho no Homem de Ferro, ele é petralha. Tá vendo? Então, a gente viu um aprofundamento, assim, eu acho que um dos grandes erros do Homem de Ferro 3 foi, tipo, o filme muito pipocão quando ele tenta lidar com traumas psicológicos. Tipo, é muito bacana o plot do Homem de Ferro 3, ele ainda tá abalado com os eventos os Vingadores, né? Os Vingadores? Porque ele tá traumatizado, né? Porque ele quase morreu, ele foi parar no espaço, tudinho. Então o Homem de Ferro 3 assim, é um dos filmes diretamente ligado a Vingadores 1. Né? Então, assim, eu acho bacana aquele desenvolvimento de, o cara tá com síndrome do pânico agora. Ele tá tão paranoico que ele não consegue mais relaxar. E tem uma imagem muito boa, bicho, que eu vi no Facebook essa semana, que é o seguinte, 3 etapas do Tony Stark. Ele no início, no primeiro filme que ele tá lá, peito pra cima, peito em pé, né, peito estufado e olhar pra cima, playboy de óculos escuros. Aí depois a segunda imagem é ele com a estatura normal, né, sem estar com o peito inflado,
de óculos escuros olhando pra frente. E a terceira imagem é ele de olheira, sem óculos escuros, com um ombro caído. Então eu gosto muito da evolução do Capitão e do Tony Stark em todos os filmes. Eles têm uma evolução assim. O Tony Stark subiu e desceu, mudou a personalidade, essas coisas. O Capitão, ele evoluiu e não mudou a personalidade. Ele continua com as mesmas coisas que ele luta e tal. E o Tony Stark não, ele mudou de opinião, ele mudou de ideia, entendeu? Eu gosto muito da evolução dos dois. Galera, assim, sendo sincero, eu ainda não assisti o filme, sabe? Mas... Só foi mal. Não, relaxa, eu sou um spoiler já fudido. Relaxa, é de boas. O que acontece? Eu me lembro que a galera criou muita expectativa sobre esse filme, né? E que, pelo que parece, as expectativas foram atendidas, né? Mas eu me lembro que há algum tempo estavam criticando os trailers do Guerra Civil, porque, de certo modo, eles estavam contando todo o filme, queira ou não, entendeu? Tava nada. Pois é, eu queria saber se isso é verídico. Porque esse filme foi diferente do Tron, que não tinha o que esconder. No Tron não tinha o que esconder, eles eram acontecimentos que não tinha plot twist, só a morte do Mercúrio, mas whatever, né, Mercúrio? Essa história do povo pega, fala, não tá contando, sempre tem isso. Todo filme agora, sempre o povo vai pegar e dizer, não vou nem assistir, já mostrou o filme todinho. Não, esse aqui, o que eu não gosto da Marvel é de ficar jogando, sei lá, um dia antes do filme eles começam a pipocar spot pra tudo quanto é canto. Eu não sou a favor disso. Então, o problema de, por exemplo, o Age of Ultron... não assista? O Age não, mas assim, mas você acaba sendo bombardeado, querendo ou não. Por exemplo, no Age of Ultron, eles lançaram, acho que faltando 2 semanas, aquele trailer da luta completa do Hulk contra Hulkbuster. Sim. Eu não assisti, beleza? Pra mim, aquele segundo trailer que mostra justamente a Hulkbuster chegando, pra mim aquilo foi suficiente. Mas eu sei que outras pessoas realmente acabam absorvendo tudo. Eu já disse até em outras vezes, eu não tenho problema nenhum com spoilers. Eu fui pro filme sabendo todos os spoilers já, incluindo as cenas extras. Sério? Não, a área do MDM, meu amigo, eu não vou lá pra caçar, né? Então assim, eu fui sabendo de tudo, mas eu não tenho problemas com spoilers. Só que assim, eu entendo também que Age of Ultron, primeiro, ele foi bombardeado por material demais, assim, tipo, aquela cena, por exemplo, do Hulkbuster, não deveria ser uma cena para aparecer completa, pô, porque ela pra mim, pelo menos, ela é o ápice do filme, tá entendendo? Assim, é a luta mais massa velho que pode existir no universo de quadrinhos, pô. Então você botar isso em um trailer de forma completa, você tá tirando a força do seu filme. E em segundo, assim, um grande problema, de novo, do Age of Ultron foi ele ter se vendido muito sombrio e no final não ter nada daquilo. Tipo, os trailers eles foram montados de uma maneira que eles parecem, tipo, porra, esse vai ser um filme mais cabeça e tal, vai ser realmente Age of Ultron. Não, foi... Era bacana, assim, tipo... Eu entendo que o Ultron, naquele caso, ele foi um personagem completamente humanizado, né? Ele é um Tony Stark às avessas. E por causa disso, ele não deveria ter uma lógica robótica por trás dele. É tanto que ele queria se tornar um humano, né? Basicamente, o projeto do Visão, né? Do corpo do Visão, era para ele se tornar cada vez mais humano. E esse é o problema hoje da realidade que a gente bate. E eu acho que agora em Civil War a gente não teve tanto isso. Eu não sei se eu que realmente parei de consumir os spots, os teaser trailers e tal, mas mesmo eu indo pro cinema sabendo do que ia acontecer por causa de spoilers que eu procurei, eu sentei e eu tive, sei lá, o filme tem o quê? 2 horas e meia, 2 horas e 40? Eu tive 2 horas e meia assim, de pura felicidade, pô, assim, tudo pra mim foi surpreendente, assim. Felicidade não, mas satisfação, porque eu não. É triste, né? Não, é triste. É triste assim. Realmente a história, mas a felicidade de ver aquilo tão bem amarrado, tão bem distribuído, tão bem dirigido, tá entendendo? Assim, eu acho que tirando o Homem-Formiga, todos os personagens tiveram o tempo essencial que eles precisavam de tela pra você sentir, não, eu entendo a motivação desse cara, não. Eu entendo porque fulano tá fazendo isso, tá entendendo? Mas do Homem-Formiga já não estava falando
antes, porque o negócio do Homem-Formiga começa no filme do Homem-Formiga. Pois é. Exato. Mas Achei assim, muito mas, massa. Entrega. mas de Assim, novo, quem observa, ele, entrega. mas ele no final do Homem-Formiga, se eu não estou enganado, ele fala que ele não vai fazer mais nenhuma atividade ilícita. É meio que como o Homem de Ferro. No Homem de Ferro 3 ele explode todas as armaduras e Vingadores 2 tá todo mundo lá. Tipo, ele já tá com 3.000 armaduras de novo. Assim, são incoerências do filme que mas você aí pode tem dar uma um porém. Mas oportunidade por maior. ser pro personagem. convocado Ó, pelo tem- capitão tem- pra lutar, não é qualquer. Não, com porque tem certeza, é isso que eu tô dizendo. Isso é um aprofundamento. São personagens que não são bidimensionais. Tipo, E além de tudo, tem que levar em consideração, né, que o tempo todo do Hank Pym descendo malha no Tony Stark, na cabeça do É Hank do Scott. Pym, né? Márcio, é Ah. Hank Pym. Sim, Hank Pym. Você disse Não, tu falou Hank Pym. Hank Pym? Olha, Foi. Oi? Ah, Foi. então não É fui hora eu, de aventura. como o Luiz falou aí que tem... É notória a decadência de Tony Stark como personagem. Decadência no sentido do seguinte. Eu diria mais mudança, é uma palavra melhor. Não, eu coloco decadência mesmo. Decadência. Decadência. Ele tá indo pro Mas fundo do dessa poço forma. como personagem. Deixa eu dizer o porquê. Vamos lá. Pegue o Tony Stark do primeiro filme. É o cara que é arrogante, que é tudo lá, orgulhoso, blá blá blá, se acha pica das galáxias, mas ele carrega um peso que é a morte do cara lá, do cientista lá dentro da caverna. Ele já fica com aquela mácula lá com ele e tudo mais. Então, ele é o cara que é extremamente vaidoso, extremamente orgulhoso, extremamente poderoso no quesito inteligência e dinheiro. Então, ele fica usando o tempo todo a arrogância dele, o sarcasmo dele e o dinheiro dele para mascarar todo esse sentimento de culpa que ele vai carregando. E a cada filme ele pega uma carga maior de culpa para carregar e chega num momento, depois do Homem de Ferro 2, né? A partir dos Vingadores 1, Homem de Ferro 3 e Vingadores 2, em que a máscara dele está cada vez mais frágil. A ponto de que, quando chega lá no Capitão América, no Vingadores 2, o pessoal fala, porque você é o chefe. Ele, não, o chefe é ele. Eu só faço deixar tudo mais legal. eu só falo pagar. Mas é que tá, legal o Tony Stark, que ele, né, cara, acho que isso aí, digamos que é o charme do personagem, né? Porque, queira ou não, porque quando criaram o Tony Stark, cara, pensaram nele exatamente daquela maneira, né? Porque ele atrai, porque ele quebra com os padrões, né? Porque enquanto outros heróis são bonzinhos, né? Digamos que atuam com ética, essas coisas, Tony Stark já é mais diferente, né? Ele atua do seu jeito, né? E é Mas isso que ele cativa os fãs. Exatamente, mas a maioria dos fãs, vamos dizer assim, os fãs de hype, se você fala com eles agora e pergunta do Tony Stark, vamos dizer, quem escolheu o Team Iron? Pode parecer besteira, mas se você vai perguntar a pessoa que escolheu o Team Iron, ele vai dizer que escolheu o Team Iron pelo Homem de Ferro do primeiro filme. Pois é, não é o mesmo dos outros filmes. Não é. Exatamente. Muito diferente. Então, em relação a Pepper, vamos pegar o gancho. Em Homem de Ferro 3 ela quase morreu, certo? Quando a gente vai para Vingadores 2, você vê que ele está meio que se ausentando como Homem de Ferro. Ele criou toda a legião de soldados lá, com as armaduras e tudo, para ele ter mais tempo fora da atividade heróica. Tanto é que ele fica mais coordenando do que participando das missões. Sendo que quando o Ultron, né, acontece, aí a vaca vai pro brejo. E aí ele vê que ele está criando situações onde a mulher que ele ama sempre vai estar em risco. Ele começa a ver que ele é mais perigoso para Pepper do que qualquer outra ameaça. Porque todas as ameaças partem dele. Ele que está criando isso. E assim, é um dos motivos que você não pode simplesmente abrir a boca em Iron, porque é só imaginar. Tipo, olha, o Homem de Ferro, no primeiro filme, ele diz, não, a armadura é minha, eu faço o que eu quero. Tipo, um egoísmo no cacete. Beleza, o personagem ali era diferente. No Homem de Ferro 2, ele briga com o melhor amigo dele e, tipo, continua colocando o mundo todo em risco, não quer entregar tecnologia. No filme do Age of Ultron, novamente, ele, pela arrogância dele, ele cria uma super arma que destrói o planeta. E agora, nesse filme, ele quer virar e dizer, não, a gente tem que se controlar. Não, meu amigo. Alguém tem que lhe controlar, tá entendendo? Agora, você que é o maluco da história. Imagina o seguinte, se aquela senhora a cena daquela mulher é muito bem feita, cara.
Porque ela vai construindo um diálogo com ele de um jeito, e quando você menos espera, ela coloca: você é responsável por matar meu filho. Quem vai vingá-lo? Pois é. Mas assim, essa cena também tem uma mega forçada, né? Porque como é que aquela mulher ia estar esperando o elevador Mas e ela, ia saber que ela, ele ia sair? ela não disse que trabalha no Departamento de Estado? Ela ia falar com ele já, eu acho. Ah, de ela qualquer já ia forma. Ela falar com tava ali ele. pra falar com ele quando E ele ela, saísse e da ela essa mesma mulher vai aparecer na série do Luke Cage. Não, o que né? estão dizendo é porque é o seguinte, tem uma série de atores que participam de filmes e séries, ou só de filme ou só de série, que faz mais de um papel, de personagens diferentes. Então ainda vai se confirmar se ela vai fazer o mesmo papel. Não, ela vai. Eu disse que essa mulher, essa atriz. Ela vai estar no Luke Cage. Agora, que ela vai ser. Se ela vai ser o mesmo personagem, outra história. Eu acho que não vai ser o mesmo personagem, que até então a gente não teve nenhum crossover de personagem na série. Porque isso aí já é aquele easter egg daquela mulher que ficava o tempo que chegou no quadrinho, chega em Tony Stark dizendo que ele matou o filho dela, não sei o que. Agora, exatamente. Deixa eu levantar pra vocês uma questão aqui. Se a mulher estivesse fazendo aquele discurso pro Tony Stark do primeiro filme, ele ia sofrer o impacto do jeito que sofreu? Porra, não, sabe o que é que ele ia fazer? Ele ia fazer a mesmíssima coisa que ele fez no primeiro filme. Que quando ele viu que estava tendo aquelas mortes no vilarejo, que era o vilarejo do cientista que ajudou ele a construir o mini reator Ark, ele ia pegar a armadura dele, ia voando, ia matar todo mundo e ir embora. Tá entendendo? O Tony Stark, ele... E aí é que tá. Lembre, no filme, o Tony Stark mata. Ele não tem essa ética. Ele não tem ética de não matar. Exato, tá entendendo? Se fosse o personagem do primeiro filme, até do segundo, eu diria, ele ia chegar, ia pegar a armadura, ia fazer o rapa na cidade todinha e ir embora. Tipo, de novo, consequências zero. Da mesma forma que essa mulher virou e disse: olha, a Sokovia foi culpa de vocês. É muito absurdo, assim. De novo, até pra Feiticeira Escarlate. Foi culpa dela que a morte daquele pessoal? Não foi. Ou matava aquela galera embaixo, ou matava o pessoal todo em cima, assim. Lógico, ela não queria ter matado aquela galera ali. Ela podia ter jogado pro céu, mas ela tentou subir. Você não viu que ela tentou, só que ela não tem o controle total dos poderes dela. Então, é o que eu tô dizendo. Não foi assim, não foi questão de opção. Não, claro que não foi proposital. Mas é porque Ikari botou como se ou morria quem tava embaixo ou morria quem tava em cima. Se ela não fizesse nada, vamos dizer que ela ficasse quieta na dela. Não, eu sei. Mas o prédio assim, provavelmente ia cair também. A questão do poder não é uma questão de assim, ela sabe que ela tem poder fraco, ela não tem o controle 100%, e ela pegou aquilo ali e jogou pra cima pra não morrer quem tava embaixo. Não, ela tentou jogar pro céu e não conseguiu. Não foi assim que ela não escolheu matar o pessoal lá dentro. Exatamente. Foi um acidente. Foi um acidente. A escolha na cabeça dela foi o seguinte: ou explode lá embaixo, ou eu dou um jeito de jogar aqui pro mais alto possível no céu. Felipe, na verdade a questão aí... a questão aí, a gente tem que ver duas coisas. Peraí, calma. Felipe, fala. Ela podia ter feito o que ela fez com Visão. Mas assim, aquela. Vocês estão ignorando o contexto que ela tava num momento tenso. Exatamente, ela tava segurando uma explosão, cara. Mas aí, de novo, ela, a partir do momento que ela é uma vingadora, como o Gavião Arqueiro disse pra ela no segundo filme, a partir do momento que ela saiu pela porta, ela tem que estar preparada pra situação. E ela tá como heroína. Beleza, isso aí a gente entende. Só que é muito absurdo. E é uma das pouquíssimas coisas que eu tenho a elogiar do Batman vs Superman, que dá pra fazer esse paralelo. Do mesmo jeito que o governo quer colocar a culpa na morte daquelas pessoas apenas na Feiticeira Escarlate, ignorando que aquilo foi uma bomba de um terrorista que ia matar tantas pessoas quanto, aí é aquela coisa moral, né? Matar embaixo ou em cima. Ela não queria matar ninguém, mas infelizmente aconteceu. Se vocês lembrarem, no filme do Batman vs Superman, quando a senadora ela tá conversando e falando, olha, após o depoimento daquela senhora, dizendo, olha, a gente escutou uns tiros, não sei o que, todo mundo morreu, o Super-Homem não fez nada. A senadora fala justamente isso, diz, olha, que mesmo que o Super-Homem não seja o culpado por essas mortes, por ele ter matado, ele é responsável por ele ter o poder e não ter feito nada.
Nesse caso, é isso que o governo usa de apoio para dizer que a Feiticeira Escarlate é um perigo. Só que no final das contas, não foi o poder dela quem matou aquelas pessoas. Diferente dele, ela tentou usar os poderes dela, só que ela não tinha habilidade suficiente. Mas mesmo assim, não justifica dizer que ela é perigosa porque tem poderes, tá entendendo? E outra coisa, um negócio que você falou agora, puxa logo para o Homem-Aranha. O Homem-Aranha disse pro Tony, pergunta o Tony Stark pergunta, sim, por que você faz isso? Porque você ajuda as pessoas, né? Aí ele pega, e o Homem-Aranha pega e fala, não, porque se eu tenho esses poderes e não usar para fazer, e eu não uso, eu vou ser culpado se alguma coisa ruim acontecer. E é basicamente dizer, basicamente dizer, de outra forma, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exato. Mas vocês percebem também a loucura... Pode falar, fala. Pronto. Eu penso da seguinte forma, tá ligado? Em relação a isso. É o que eu chamo, quando eu fico tirando onda, quando assisto o Cavaleiro do Zodíaco, com uns amigos meus e tal. É a velha caneta do roteirista. Ele precisa criar o conflito a qualquer custo. E ele quer fazer uma referência a uma tragédia existente. É a HQ. A HQ acontece lá o lance com os super-heróis do reality show, que o Nitro lá explode lá a parada. Eles quiseram fazer uma referência a isso. Na minha concepção, a Feiticeira Escarlate, ela tinha condições de ter evitado aquilo ali perfeitamente. Sendo que precisa o conflito ser criado. Tá entendendo? Se for assim, você desconstrói o filme todo. É isso que eu tô querendo dizer, Luiz, pelo amor de Deus. Luiz, não tem como você... Olha, é preciso ter um ponto de ignição pra trama acontecer. Ela podia muito bem ter feito, mas a questão você vai pegar várias variantes que uma delas ela não conseguir dominar completamente os poderes. Isso é parte do... da personagem atual. E ela não tem um poder fraco, Luiz. Ela não tem um poder fraco. Ela não tem um domínio sobre um poder extremo. Ela tem medo de usar o máximo do poder dela, sendo que ela não tem condição. Você vê, ela tentou fazer ali o mesmo que ela fez com o veneno. Com o gás venenoso. Exato. Ela não espalhou o gás. Ela teve muito mais tempo. Ela estava muito mais tranquila em relação Ela estava protegendo o Capitão América. Ela estava tentando conter e não conseguiu conter a explosão. Por isso que ela colocou para cima, porque senão ia explodir embaixo. E isso aí ia proteger o Capitão América. Isso traria uma consequência muito pior. Imagina, você mata várias pessoas para proteger só uma. Ia ser uma consequência muito pior. E outra coisa, né? Ia morrer o Capitão América. Imagina o... Então, assim, o que a gente tem que entender que para a história acontecer... Peraí, Felipe. O que a gente tem que entender para a história acontecer é que tem esse ponto de partida. Senão você vai inventar 1001 maneiras do filme começar, e o que o pessoal escolheu foi essa. A trama foi essa. E detalhe, a trama só chegou nessa consequência porque matou parte da delegação de Wakanda. Se tivesse matado um monte de pessoas comuns, como tinha embaixo, talvez não fosse uma consequência grande. Então tinha que ter um impacto semelhante que causasse o tipo de comoção que causou nos quadrinhos. Então o que é que eles escolheram? Um incidente internacional que colocasse em xeque a atividade dos Vingadores, porque os Vingadores, desde o primeiro filme, não servem a nenhum governo. Esse não, mas não, E por falar em Wakanda, tem uma coisa bacana, bastante bacana que eu gostei, foi a questão de eles estavam o tempo todo vivendo isolado do mundo, não sei o quê. E depois que eles viram que o Vibrânio no Era de Ultron foi utilizado lá foi roubado de Wakanda. Foi roubado de Wakanda. Aí eles resolveram sair das sombras e botar essas missões. Essa delegação para resgatar o minério. Essa delegação aí. Então,
Foi bacana isso aí. E no final a gente viu que o Wakanda foi filmado em Foz do Iguaçu, né? Será que vai ser aqui no Brasil, o Wakanda? Mas teve uma divisão que foi aqui mesmo. Eles gravaram lá nos créditos, a gente até viu que tem um monte de brasileiro. Os créditos brasileiros são os menores. Unidade Brasil. Tamanho de agora, gente, 5 pessoas. Gente, deixa eu só falar uma parte. Eu sei que eu tô falando muito, desculpa. Mas porque realmente eu vi muita coisa nesse filme. Mas um outro absurdo de responsabilidade que, de novo, passou batido. O Homem de Ferro, o Tony Stark, ele chegou na casa de um guri de 16 anos. E só porque o cara tinha poder e ele achou que ia contrabalancear, né, o time do capitão, ele levou um guri praticamente inexperiente. E isso foi outra escolha errada que ele fez. Exato. Tanto é que, de novo, a questão da fragilidade dele é que quando o Homem-Aranha apanha e cai lá, ele... Não, você vai voltar. Você vai voltar. Pois é. Mas assim, é tão absurdo que se ele realmente tá pensando que o Soldado Invernal é um assassino imparável, ele não tinha como colocar um guri, uma criança, tá entendendo? Na linha de frente da briga. Mas uma criança que se ele lutou diretamente contra o Soldado Invernal e o... Como é o nome do outro cara? O Gigante. Preste atenção. Você faz um comparativo como se tivesse botado um boy de 14 anos que não sabe... O boy já faz 6 meses que tem... Mas ele trabalhando. Ele não é guerreiro, Felipe. Ele não é guerreiro. Ele tá parando o carro, ele tá pegando o ladrão de bolsa. Não está comparação, não, boy. Sim, meu amigo. Mas vou dar um exemplo aqui. O bicho, como o jeito que ele tá falando, parece que ele pegou um boy que não tem poder de porra nenhuma e botou no meio do mas ele tem poderes, tá? Mas ele não tem. Tanto que os caras falam, ele não tem experiência de batalha. Exatamente. Tá, não é o Andrew Garfield. Não é o Não, mas a questão é o seguinte, vamos ver. Ele tem 6 meses que ele faz o que? Ele bate em cafetão e pega ladrão de bolsa. Com aquela roupinha que tá caindo. E segura a carro. Aquela roupinha de pijama dele, né? Ele faz certo. Ele tem poderes, ele tem super força, ele tem tudo. Mas a questão nesse caso, Felipe, é que o Tony Stark só pegou ele porque ele sabe que tem poderes. É uma arma a mais. É uma arma a mais. Ele foi egoísta, de novo. Ele foi egoísta. Ele não pensou na possibilidade que o moleque podia enfrentar alguém muito mais poderoso que ele. E outra coisa, vocês repararam num pequeno detalhe. Espera aí, Janus, só um minuto. E se machucar ou morrer nisso. Tanto que ele pegou e quando o Homem-Aranha caiu lá no chão e ficou todo se cagando de medo que o moleque tivesse morrido. Né? Ele só pensou no moleque depois. E o detalhe, sabe o que mostra mais egoísmo ainda do Tony Stark? E mais desespero? Nem o time dele sabia que o Homem-Aranha era um pirralho. Todo mundo, quando ele começa a falar, ficar falando, dando referência de Star Wars, começando a soltar piadinha, a galera chega e diz: quantos anos ele tem? Qual a idade desse pirralho? Quantos anos esse pirralho tem? Melhor referência ever, né? O capitão ficou passando mal naquela hora ali daquela referência. Porque, tipo assim, os andadores. A Viúva Negra, viu? Felipe, Luiz, não me deixe falar no Clamar no Deserto sozinho. Eu já tinha cantado a pedra da Viúva Negra, ó, desde o primeiro trailer. É verdade, isso aí é verdade mesmo. Então você pode ver que o Team Iron, só quem era realmente fiel ao Tony Stark era o Rhodey. Vamos pegar um exemplo aqui. Se o Homem-Aranha mata alguém ali, se o Homem-Aranha matasse, por exemplo, o Homem-Formiga ou o Gavião. Beleza, já. Entendeu? Só o Homem-Aranha é guerreiro. O Máquina de Combate, todos os ataques dele eram pra matar. O Homem-Aranha podia ter matado um cara ali acidentalmente. E aí, como é que ele ia ficar? Como personagem. Claro, a gente tem que lembrar que as coisas, o que a gente está analisando não é o que poderia ter acontecido, é o que um filme mostra. O filme mostra, quer você goste ou não, que Tony é um líder. Ele é um mau líder. Apesar de toda a pompa e toda a sarcasmo que ele coloca,
Ele é um péssimo líder. Ele não é um bom. Ele não é um bom então, é líder. isso que eu concordo, ele não é um bom líder. E ele fez as escolhas erradas. Durante quase todo o filme, ele só fez escolha errada. Durante quase todo o filme. A única escolha certa, para ser sincero, foi quando ele esperou para ouvir. Ele pegou aqueles arquivos lá que entregavam o Zemo. Foi a única coisa certa que ele fez. Não, E entregar a localização da balsa para o Capitão América. Foi a única coisa certa que ele fez. Engraçado que o Zemo, durante o filme todo, ele só foi descoberto porque ele mesmo se entregou porque era o final do plano dele, né? Exatamente, porque ele queria que os caras fossem atrás dele. E é tanto, olha, quando eles colocam ele na prisão flutuante lá, né? Que seria, no caso, a super prisão. A balsa. A balsa. Exato. Que aquela balsa ali, ela já era da SHIELD, né? Ela só foi adaptada pra aquela situação, possível. porque ela já existia. Então, mas assim, olha, é tanto que quando ele vai visitar o pessoal lá, aí o pessoal, parabéns, Tony Stark, onde é que você colocou a gente? Ele disse, não, mas eu não sabia que iam colocar vocês aqui. Ele disse, e você acha que iam colocar a gente aonde? Aí ele já muda o discurso dele. Não, mas vocês são perigosos, tá entendendo assim? Uhum. Ele não pensou 10 segundos à frente o que é que ia acontecer depois. Principalmente quando ele vê Wanda lá toda amarrada. Pois é, tipo assim. E de novo, eu bato na tecla. Ela é perigosa, por quê? Porque ela não conseguiu evitar uma explosão. Tipo, ele mesmo é 10 vezes mais perigoso do que qualquer um deles ali. Só que ele botou na cabeça, e por ele ter dinheiro, que ele é quem tá fazendo a coisa certa. Ele não quis conversar 2 minutos com o Capitão. Assim, outro ponto diferente do Batman vs Superman, que eles não conversaram. Ela não é perigosa. Não é só por causa da explosão. Você tá esquecendo os eventos de Ultron todinho, que todo mundo sabe que ela ocasionou, ela foi. Tony Stark tem a culpa dele, mas ela ocasionou a situação toda. Grande lance. Ela é uma criança também, né? Ela é uma adolescente assim como calma. Minha gente, o que ela condicionou no Age of Ultron foi pseudo rompimento dos Vingadores. Ela não fez nada além disso. Todo o resto do plano, toda a desgraça que vinha do Ultron. E o Ultron é um projeto do Tony Stark, tá entendendo? Feito Exatamente. de novo. Feito novamente na arrogância dele de dizer que sabe fazer as coisas. Ela implantou a ombra que estava na cabeça de Javi. Não, ela implantou. Ela implantou a visão do futuro. Ela ampliou o medo de Tony Stark. Ela ampliou o medo. Ela ampliou o medo dele. Ela não implantou Ultron nada. já tinha sido criado, ó. O Ultron já tinha sido criado há muito tempo. E o medo leva a quê? Não, Meu mas amigo, entenda, o medo não é implantado, não, Felipe. O medo existe. Foi ampliado. Ele foi Porque ela fez. Ela potenciou. Mas É o quê? Sim, olha e só. ela não deu cetro de bandeja pra ele, não? Ela Mas deu ela cetro de quis bandeja pra ele, pegar, sabendo que ele ia entenda. fazer. Ô, Felipe, Ela, mas ela, uma coisa, ela diz naquele claramente caso- que ele sabia. O Felipe, poder Tu dela tá- naquele caso, ele foi... Tu tá querendo defender. Tu tá querendo defender Não. o Tony Stark de toda forma. Não, Felipe, para que tá culpa- feio. Para Jogando a culpa numa personagem que foi o tempo todo manipulada. Ó, só Olha dizer só. que pra mim a Feiticeira Escarlate é um adolescente tanto quanto o Homem-Aranha, então... aham. Não, ela tá Não tão inocente. Na verdade, não tão inocente porque ela e o irmão não foram experimentos capturados. Eles se ofereceram, tá entendendo? Não, eu Eles disse se inocente ofereceram não, eu por disse vingança. adolescente. Não, então eu tô dizendo assim, mas assim, ela não pode ser tão inocente, tá entendendo? Assim, Não, ela não é tão inocente. Ela queria vingança de qualquer jeito. Ela queria vingança. A questão é que ela queria vingança. A questão é que ela foi manipulada por vários lados. Foi manipulada pela Hydra, foi manipulada pelo Ultron, né? A questão é que ela, na sede de vingança dela, foi manipulada e ela tem um poder tão gigantesco que ela não consegue controlar, né? E a questão é que Tony Stark tem toda a noção do mundo. A diferença é essa, Felipe. Tony Stark é um derrota, pô. Mas não é tão derrota como no HQ. Na HQ o bicho é um derrota do caralho.
Agora, Sim, mas a gente não tá comparando a HQ com o filme. A gente já fez isso, que foi no a gente já falou da HQ, foi no Apresenta. A gente tá falando que nesse filme o Tony Stark, ele só vem mostrando que ele vem caindo. O que ele vem caindo porque ele não sabe ser um líder. Ele quer assim, ele quer mostrar que é o bonzão, mas ele não tem como ser um líder de verdade. Né? Ele não tem o que. Ele não é pra ser. Mas a questão é porque o povo pinta ele como se fosse um líder. Mas ele não é. O único cara que foi convicto. Porque o Visão só foi, sendo bem sincero, o Visão só ficou do lado dele pra ficar vigiando a feiticeira. O Visão, ele já tá crescendo em maneira de... assim, ele não é mais um autônomo, ele está se assemelhando a um humano, sendo que um humano com muitos poderes. Entendeu? Mas ele está começando a ficar comprometido pelo relacionamento dele com a Wanda. Se fosse o Capitão América chamando, dizendo: Visão, eu quero que você proteja a Wanda, ele tinha ficado do lado do Capitão. Esse é o primeiro grande ponto. O único cara que foi convicto pro lado do Tony Stark foi o Máquina de Guerra. Não, e nem isso, porque no final Rhodes ainda disse que ele não acreditava naquilo. Ele fez porque seria o certo a ser feito, mas que ele não acreditava. Ele mesmo disse isso. Né? Ou seja, nem o Rhodes mesmo achava aquele negócio tratado certo. Pra você ver. Até a Viúva Negra, assim, o lance da Viúva Negra foi tão descarado que ela era uma agente dupla que o Tony Stark demorou ali. Não, eu não estou ouvindo bem. Repita. Então, assim, ele já sabia que ela estava... Ele tinha tanta certeza que ela ia trair ele, que depois ele veio com aquela... eu devia ter desconfiado do seu joguinho de agente duplo. Bom, ele sabia. Só que é o seguinte, ali é diferente. O que eu entendi ali na situação. Ela estava do lado do... Foi o que eu entendi. Ela estava do lado do Tony Stark. É o lado que ela escolheu. Porém, naquele finalzinho, ela resolveu dar um crédito pro Capitão, porque ela acreditava que aquela história que ele estava dizendo era verdade. Mas não é que ela seja contra o cadastro dos heróis. Não. Sabe por que ela era contra? Lembra quando ela luta com o Soldado Invernal? O que é que ela fala pro Soldado Invernal? Pra ele pegar leve? Não. Ele disse: você poderia pelo menos ter me reconhecido. Ela já sabia. Ela já estava desde o começo ali só manipulando. Não, mas a questão é o seguinte: ela reconhecer no sentido porque eles já se encontraram antes. Lembra que ela mesmo disse no filme? Porque dava... Lembra quando... é quando o seguinte, quando ela mostra e tem uma cicatriz, que ela tem uma cicatriz no bucho. Que foi um tiro que o Soldado Invernal deu nela para atingir a pessoa que ele estava protegendo, que ela estava protegendo. Ela disse isso. Eles já se encontraram antes. E também tem um negócio que o pessoal já falou, que pode ser que o Soldado Invernal tenha treinado ela na época que ela era da KGB. Ele treinou os outros caras lá. Exato. Como ele era quem treinava os outros soldados invernais. Quem disse isso? Oi? Não, eu vi isso aí na internet. É uma teoria que ele tenha treinado é um supositório. Tem um outro detalhe aí que a gente tem que ver também da Guerra Civil. E nessa mesma parte, outra boa para lembrar, né? Nessa mesma parte, quando eles estão discutindo, né? Quando eles ainda estão discutindo que é quando na legenda que o Rhodes pega, né, e tá discutindo, aí pega e diz, ironiza o fato do Falcão, tá dizendo, tá tranquilo, tá favorável. Na legenda botaram, tá tranquilo, tá favorável. Tranquilo, tá favorável. Um outro lance que você vê também, que você percebe bem, que é que deixa as coisas bem evidentes em Guerra Civil, é que, por exemplo, quando o Gavião vem, ele assim, não foi o Capitão América que foi atrás dele. O Capitão América mandou um recado, uma coisa, e ele poderia ter simplesmente só ido lá, resgatado a Wanda, pega o Homem-Formiga, tá, tchau, Capitão, vou voltar pra casa, vou ficar com a mulher e meus filhos. Ele não podia ter feito isso. Mas os caras que estavam do lado do Capitão
estavam com o capitão por convicção de saber que o que o capitão estava defendendo era certo. E não era a questão do... Tirando uma briga, né? Tira... foi mais limpado, assim. Eu acho que eu senti que o Homem-Formiga foi mais limpado e por conta que Hank Pym... não confia nos Stark. Não é pelo ideal do Capitão América. Ele nem teve tempo. Mas ele já era fã do Capitão América antes. Mas eu acho que ele foi no embalo porque ele já tinha sido pego pelo Falcão, né? Falcão. Ele foi no embalo. Ele dizer que ele tava ali pelo ideal mesmo, não. Ele talvez seja o único que foi no embalo. E outra coisa... Eu ainda digo que ele foi pelo ideal, pelo seguinte, não estou dizendo ideal do tipo o cara defende, como se, por exemplo, como nos quadrinhos, que o Capitão América faz oposição e que isso repercutiu por muito tempo e aí a galera escolheu o lado. Não é isso que eu estou falando, não é esse tipo de ideal. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o ideal pela liderança do Capitão América, por ser o Capitão América. Não, eu sou seu fã, não sei o quê, e quando ele encontra com... A gente tem que lembrar que no final do Homem-Formiga tem lá toda aquela a repercussão lá da história lá do mexicano lá, o falastrão, que no final ele disse, não, e aí? Ele disse sim. Então quer dizer que ele, muito provavelmente, ele já tinha algum tipo de contato com os Vingadores, principalmente com o Falcão e o Capitão América, não com a equipe dos Vingadores, essencialmente falando. Mas ele já tem um intervalo de tempo. Pelo que eu entendi no filme, quando ele encontra o Capitão América, parece ser o primeiro contato que ele tem. Inclusive, o primeiro contato pessoal com o Capitão. A sensação que eu tive assistindo não foi primeiro contato só pessoal, não. Não, o contato que eles tiveram foi o contato do filme do Homem-Formiga, pô. Exatamente. Ele não tava lá, o Homem-Formiga não enfrentou o Falcão, era aquele contato que eles tinham. Então, é isso que eu tô querendo dizer, Luiz. No final do Homem-Formiga, até o momento do Guerra Civil, já havia, de alguma forma, um vínculo. Porque o que dá a entender no final do Homem-Formiga é que já se sabia quem ele era, já se sabia do potencial dele, e que ele recebe um sim para integrar os Vingadores. Não um sim oficial. O que aconteceu ali foi o seguinte, no final do Homem-Formiga tem um gap de tempo. Um gapzinho de tempo. Certo? Tudo aquilo que se passou ali no final do filme do Homem-Formiga, que ele chega pros amigos e aí aquele amigo dele começa a contar uma história bem longa e no final aparece o Falcão, aquilo ali é o Falcão atrás dele para participar do Guerra Civil. Exatamente. Mas não é um negócio assim, ele já estava de sobreaviso que qualquer coisa a gente chamava ele, não. Aquilo ali foi o Falcão atrás de pessoas para integrar a galera na Guerra Civil. Não, mas... Não. Falcão já conhece tanto que ele diz no filme, eu conheço um cara. Eu conheço. Mas peraí, eu conheço um cara, ou seja, mesmo antes, porque aquela cena do Bucky, né? Mesmo antes daquilo, ele já tinha encontrado o Homem-Formiga. Ele não foi atrás. Não, a questão é o seguinte: não tem porquê ele ir atrás do Homem-Formiga. Através de contatos, entendeu? Não tinha por que ele ir atrás de Homem-Formiga através de contato em vez de ir direto. Mas a questão foi essa, ele foi atrás dos contatos dele, chegou naquela mulher... Falcão tava na Alemanha. Como é que ele ia buscar? Como é que ele, sendo foragido, ele ia pegar e voltar para os Estados Unidos para ir atrás do Homem-Formiga? Ele então já não tem lógica não, bicho. Ele já tinha contato com ele, isso. Ele já tinha contato com ele. O Homem-Formiga, é isso que eu tô querendo dizer. O final já tinha contato. Aí estabelece que tem um contato entre os Vingadores e o Homem-Formiga. Um contato prévio. Entre os Vingadores, não. Entre o Falcão. Entre o Falcão e o Homem-Formiga. Um contato prévio. O Falcão foi atrás dele porque o Homem-Formiga deu um pau nele. Exatamente. Né? Tanto é que quando ele se encontra, ele diz: e aí, tic-tac, não sei o que, vamos parar de... que na dublagem, não vamos focar nesse assunto, não. E na dublagem ficou como? Tu sabe como foi que chamaram? Não. Foi tic-tac mesmo. Zé Pequeno. Ah, tá. Zé Pequeno. Eu assisti dublagem. Não, mas essa questão do tic-tac teve na dublagem.
na dublagem não. No legendado. Na dublagem botaram Zé Pequeno? Zé Pequeno. E aí, Zé Pequeno? É pra levar em consideração tá tranquilo, tá favorável, né? Aí, olha só. Uma coisa que eu achei legal em relação ao Zemo é que, primeiro, ele faz toda a manipulação pra galera, pra levar o foco quando ele bota no foco dele o Soldado Invernal, já é porque o cara lá da Hydra não entregou pra ele a missão de 1961. 61? 61. Que o russo já estava... 91, homem, 91. Que 61? 61. Não é 91. É 91, homem. Tá bom, 91. Porque o Tony Stark já é adolescente. E, aliás, que CG incrível, né? Rapaz, o CG a mesma tecnologia que usaram do... Não, mas o CG do Homem-Formiga ficou melhor, viu? Não, com certeza, mas que CG, hein? Mas ali fizeram forçado pra parecer uma realidade virtual mesmo. Também tem isso. Também tem que levar em consideração que ali é pra ser uma realidade virtual mesmo, né? E ela ainda é um protótipo, né? Ainda tá desenvolvendo. Tem o Hank Pym era pra parecer o Hank Pym naquela época mesmo, ele jovem, né? É uma CG de época, vamos dizer assim. Aí o que acontece? Sim, eu gosto só de pensar. Vai terminar aí que depois eu falo aí, não. Porque é o seguinte, olha só. Aquela questão lá quando o Zemo, né? Porque antes do filme, do primeiro plot do filme vazar, não sei, anunciar, esperava que o motivo da perseguição ao Soldado Invernal era que ele estava caçando os remanescentes da Hydra de forma independente e que, como estavam morrendo muitas pessoas vão ser ligadas a governo, a órgãos de segurança, estavam começando a caçar o Soldado Invernal por causa disso, mas na verdade ele estava matando os remanescentes da Hydra. Esse era um dos primeiros boatos de plot do Guerra Civil. A gente no filme já percebe que quem está caçando os remanescentes da Hydra é o Zemo, né? Porque ele quer descobrir onde é a base, quer descobrir e ter acesso à gravação lá da morte dos pais de Tony Stark e tudo mais. Se ele tivesse pego aquela informação, se ele tivesse pego aquela informação diretamente do cara da KGB, né, que era não tinha acontecido nada disso. Teria sido não teria tido explosão. Ele mesmo diz, eu não quero apelar para métodos de assassinato, de não sei o que, parará. Ele diz isso pro cara da KGB, né? Que o da KGB não, que era da Hydra, né? Exatamente. Que era o coronel lá. Que era responsável do setor lá do Soldado Invernal. Exato, que era o cara lá que é o que dava a missão, né? Que dava a missão, falando aquelas palavras lá, tudo, os códigos, né? O código lá pra ativar o comando do Soldado Invernal. Exato. Então, assim... Que é... Tem até aqui, tem dizendo o nome dele aqui, ó. Vasily Kaprov. Que também tem nos quadrinhos ele. Que é o cara que nos quadrinhos encontra o corpo do Buck. Né, o corpo do Buck quase morrendo para transformar no Soldado Invernal. Uma coisa que é legal da gente ver também aí é que, por isso que eu digo assim, para mim, na minha opinião, tirando a questão do visual, né, icônica do Loki e do Thanos, se a gente tirar esses dois, porque eles são a versão do quadrinho e tudo mais, mas como inimigo, vilão, atuando no filme, atuando diretamente na trama, o Zemo é o melhor vilão da Marvel. Na minha opinião. Porque ele consegue, sozinho, fazer o que a Hydra não conseguiu. E sendo um humano normal, né? Sendo um humano normal. Com uma motivação... É aquela coisa, o cara pegar a ideia mais básica do mundo Vingança, e transformar né? numa coisa boa. Porque ele pegou o mesmo plot do Justiceiro. É o mesmo plot do Justiceiro.
Imagine se a família do Justiceiro tivesse sido morta durante uma missão dos Vingadores. Tava todo lascado. É basicamente... Tem até um quadrinho que o Justiceiro vai atrás e mata o... E mata o universo Marvel. O universo Ele Marvel. mata todos os heróis. Mata os heróis e vilão tudinho. Porque... Diga aí, bicho. Porque a família dele morreu numa briga entre heróis e vilões. Os X-Men. É uma missão dos X-Men. Entendeu? Então, assim, o Zemo... E é isso que a galera não entendeu ainda, principalmente a galera do Omelete, diga-se de passagem, que os irmãos russos, diferente do Joss Whedon, é que a gente tem que pegar essa questão, que tanto o Soldado Invernal como o Guerra Civil é a assinatura dos irmãos russos. Então, os irmãos russos, eles estão dizendo o seguinte: não precisamos seguir a mesma dinâmica das HQs. Eu não preciso fazer o mesmo que tem nas HQs. Eu só preciso fazer... Eles só fazem a referência do nome porque é para fazer o chama. É só para fazer funcionou, o chama. E até porque é um chama que no filme entregou algo melhor do que o chama de Batman vs Superman, né? Porque o chama de Batman vs Superman foi a luta dos dois que não durou quase nada. Exatamente. E esse daí foi algo bacana, né? E a Marvel, de novo, soube esconder o vilão durante todo o tempo. Escondeu. O pessoal até tava perguntando quando perto da estreia, um mês antes, sei lá, que começou a fazer... Sair um monte de coisa, o pessoal até ficou, ei, tem o Zemo, até agora nada do Zemo. Exatamente, eu mesmo disse, cadê o Zemo? Cadê as fotos do Zemo? Não tem. E eu tava satisfeito por isso, mas eu não sabia que ele fosse ter essa importância toda. E o Martin Freeman, que falaram tanto dele, só foi... É só o cabinha lá da porra, né? Chegou, fez uma piadinha, saiu, fez outra piadinha, pronto. Aquilo ali ele vai ficar pra fazer um crossover com o Doutor Estranho, fazer a referência lá do Smaug com o Bilbo e do Sherlock. Só isso. Ele é um vilão que pega esse plot batido, né, vamos dizer assim, que alguém pode... mas ele pegou uma coisa que todo mundo já fez, mas não é ter pego uma ideia já usada, é uma ideia feita. E outra coisa que a Marvel fez bem, mesmo a gente sabendo que já ia ter, foi o Gigante. Sim. Um negócio bem... Porque é o seguinte, ele pega e fala, você tem alguma coisa, alguém tem alguma coisa para chamar a atenção? Ele disse, eu tenho, só que ele só foi testado em laboratório, né? E depois eu desmaiei, né? Aí quando o bicho pega, né, e vai lá e se transforma no gigante, é um negócio que você espera, mas não espera, né? Que é um negócio, né? Aquela coisa... Ele até... O que eu não entendo é que ele fica devagar. Aquilo ali tem alguma explicação? Não é questão de devagar. A questão é o seguinte, certo? Não vamos botar a física de verdade, porque não tem como botar isso. Até o Homem-Aranha faz uma piadinha com isso, com o escudo do Capitão América. Essa coisa não segue as leis da física. Exatamente. E o Capitão América disse, tem muita coisa que você não entende, moleque. Aceite. Né? Simplesmente aceite. Já foi uma coisa para aqueles chatos, né, que ficam o tempo todo. Mas isso não é mentira. Isso é mentira, né? É um negócio. A questão é o seguinte, que para dar o efeito de uma coisa gigante, muito grande, ela tá se movendo numa velocidade diferente, não é que é devagar, é que ele tá fazendo a força para se movimentar. Tá. Tá entendendo? É uma força... É como Pacific Rim. Não, só que a diferença do Pacific Rim é que eles têm horas que eles mostram do chão e parece mais devagar, mas quando eles estão no robô, ele mostra a velocidade certa, a mesma escala. Mas, por exemplo, se você, Godzilla, o pessoal tava dizendo que no trailer novo do Godzilla, ele tá muito paradão, muito não sei o que. Mas, bicho, cada passo daquele bicho, ele anda tipo centenas de metros, né? Num passo. Entendi. Se você for calcular isso enquanto ele anda numa hora, ele vai andar tipo 100 km por hora, né? Mas parece que ele tá lento.
mas é a velocidade dele para o tamanho gigantesco, para a força gigantesca que ele tem que fazer para se mover. Aí, para dar aquele efeito também no filme, né, para dar aquele efeito visual de que ele é gigante, você sempre tem que botar a coisa mais lenta, né? Isso é um efeito e até também porque ele tá lutando com os bichos pequenos, né? Os pequenos vão se mover mais rápido, aparentemente mais rápido, mas na hora lá que ele pega o Homem-Aranha, quando ele consegue pegar o Homem-Aranha de combate, você chega a ver que é meio como se fosse dá um impacto diferente. Pronto, se tiver um inseto no seu braço, às vezes você vai dar nele e o bicho já correu, já subiu o seu braço, né? Entendi, pra ele tá bem lento. Eu lembrei agora, Felipe, do negócio que tu falou no começo, né, que a própria morte do Ossos Cruzados, né, é a referência ao Nitro se explodindo, né? E matando o pessoal. E outra coisa, a quase morte do Rhodes é a referência ao Golias morrendo, né? O Golias morre, né? Que é o herói que morre. Bem pensado. E outra coisa, né? Quando o Rhodes cai, né? Que o Falcão vai pra salvar ele também. Sim, já bem rapidinho. E só passei um negócio. Tony tá bem protetor com o Rhodes, né? Me devolva meu Rhodes. Meu Rhodes. Todo mundo tirando onda com o Soldado Invernal, né? Me devolva meu Bucky. Me devolva meu Bucky, me devolva meu Rhodes. No final, é o romance aí, né? Que é o Rhodes de volta. Agora, eu acho que a Pepper não deixou ele só por causa não foi só por causa da questão de trabalho demais, não, viu? Tem coisa tem caroço nesse angu aí, viu? Vou dizer uma coisa, viu? Poucos negros envelhecem tão rápido quanto aquele ator, bicho. Aquele ator do Homem de Ferro 2 pra esse filme, o bicho tá com a cara de acabado do caralho. Pior que mesmo, bicho tá mesmo. Tá com a cara de acabado do caralho, boy. Bicho, eu sei que houve com ele não, porque ele tá muito acabado. Faltou maquiagem pra ele. Sim, mas vamos falar do Pantera Negra. Vamos falar do Pantera Negra. O que eu achei legal dele foi o fato dele... tem uma coisa que todo mundo... Não sou eu só que você vê isso, muita gente já... Ele tem um estilo de luta próprio. Conseguiram dar pra ele uma dinâmica própria. Ele se mexe, luta, tanto é legal você... Quem é aquele cara? Depois eu vou descobrir, né? A maneira como ele se impõe, né, como realmente um rei, né? Ele assume o manto do pai dele e tal. E é até legal que ele você vê que o pai dele mostra que é um reizão, viu? É um caba... É um fodão, viu? É um rei. Eu acho engraçado, o que eu achei legal é que ele como príncipe, né, vamos dizer assim, ele também carrega meio aquele estereótipo da rebeldia, né? Porque ele vai falando aquela história, porque pra gente a morte é uma passagem e tem os campos verdejantes, onde você vive a correr e tal, não sei o quê, e meu pai era assim, aí ele pega e termina, mas eu não sou meu pai. Aí ele bota o anel. Né? Então, tipo assim. Não, e outra coisa, e o pai dele pega e diz, né, que ele não gosta de política, nem de diplomacia, né? Então, assim, ele é um rei por natureza, né, por hierarquia, mas ele ainda não é um rei por excelência. Ele não é um rei, logicamente. Ele até nos quadrinhos, ele é meio como um playboy, sabe? Ele é príncipe regente e tal, mas ele vive com aquela coisa meio príncipe William. Né? Ele é posudo. Ele não é boçal, ele é posudo. A palavra exatamente. E tem até a Dora Milaje. Quando o Felipe falou, eu pensei que ele era tesudo. Pensei que imagina aquela segurança. Quando aquela segurança dele chega. Dora Milaje. Chega na frente da Viúva Negra e diz: Saia. Se você não sair, você será afastada. Meu amigo. É porque as seguranças dele no quadrinho, né? Dora Milaje, é o que eu tô dizendo. Dora Milaje. Imagina aquelas mulheres no filme dele. E ele pega e tira a onda, né? Isso seria interessante de se ver, né? É isso. Na cabeça dele rolou uma luta no gel. Né? Saiu um negócio. Se fosse um anime, tinha saído uma gotinha de sangue ali, viu? Tinha.
como eu já escutei em outros lugares, é o Bruce Wayne negão, o bicho, né? O bicho é a pose da... O que eu acho legal, assim, do Pantera Negra é porque a Marvel, de novo, no cinema, conseguiu com ele fazer a mesma coisa que fez com os Guardiões da Galáxia. Quem há 2 anos atrás iria por um Pantera Negra? E o quê? Iria se interessar por um filme do Pantera Negra? Ninguém. A grande verdade Aí eles é essa. pegam o cara, quando todo mundo pensa que Homem-Aranha é que vai roubar a cena, que vai ser, não, porque eita, vão fazer todas as pontas pro filme do Homem-Aranha. Você chega lá e quem é o cara de fora da casinha, o novato que chega para preparar, construir a expectativa da galera, é o Pantera Negra. Porque agora não tem ninguém que não tenha a fim de ver o filme do Pantera. Eu tô doido pra ver o Pantera Negra, um filme solo dele, bicho. Um filme solo dele. É? Wakanda, ver como é que é o Wakanda. E agora você sabe que é uma coisa que eu tava achando Agora é saber, vão filmar mais no Brasil? Wakanda? Eu pensava que o Wakanda ia ser na África de alguma forma, mas Filmar nas cataratas do Iguaçu? Sabe porque eu acho que eles vão gravar aqui? Dinheiro. Muito mais barato gravar aqui do que qualquer outro canto. Né? Sim, uma coisa que eu acho legal também do filme, vamos assim, partindo pro arco final do filme, que é depois que o Homem de Ferro pega a localização de onde está o Capitão América, né? E ele parte. O que eu acho interessante ali é que eles fazem as pazes, né? Olha, não, tipo aquela coisa, né? Eu sei que não foi matou, não sei o que, blá 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 blá, mas fica aquele clima tenso. Fica o climão pesado. O Soldado Invernal não larga a postura de atirar em momento nenhum, né? É sempre, sabe? Tanto que tem até outra referência nisso daí, que o Tony chama ele, né, de Manchurian Candidate, né, que é daquele do filme Sob o Domínio do Mal, que é o soldado americano que é capturado por soviético e sofre lavagem cerebral. Eles chamam ele assim, é outra referência que tem no filme. Manchurian Candidate. Aí, o que acontece? Sempre fica aquele... E o legal é que o Zemo nem foi pra lá pra pegar os soldados invernais. Não, né? foi só pra atrair eles. Porque todo mundo irrita, não, porque se ele pegar aqueles caras, vai aqueles 5 caras, eles podem fazer mais do que a Hydra, pode desestabilizar um país em pouco tempo. Pode derrubar um país em um dia, ele disse. Fala não sei quantos idiomas, não sei o que, blá 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 blá. Chega lá, os caras todos mortos. Exato. Se serve de consolo, eles morreram dormindo. Né? Eu pensava que a luta final ia ser com aqueles caras. Eu também. O filme leva você a esperar o óbvio. Mas não é nada do óbvio. Você monta o quebra-cabeça de um jeito. Ele matou tudinho. Lá né? E tinha aquela coisa lá, né? Porque assim, que a gente já tinha uma ideia de que ele tinha matado os pais de Tony Stark. A gente até comentou isso no Debate Apresenta. Mas o que eu achei assim de mais desumano da sequência, né? Porque a gente tem que entender que ali não é o Bucky, é o Soldado Invernal, é a marionete, né? O que eu achei assim de mais desumano ele pega o pai de Tony Stark e o pai de Tony Stark, o Anthony Stark, reconhece ele, né? Reconhece ele e ele não dá a mínima, né? Mas aquele negócio, né? Ele não dá a mínima porque ele tá no modo zumbi, né? Exatamente. Ele não dá a mínima. Aí bate, né? Causa um traumatismo. Ei, bicho, foi tensa aquela cena ali, viu? Não, mas assim... Meu amigo, eu acho que... matou no murro, meu amigo. 2 murros na cara, matou. E ainda eu achei mais foda foi como ele mata... crueldade ali. Como ele mata mais destaque, bicho. É de um negócio assim que... Ele estrangulou ela, né? Estrangulou... Porque tipo, se ela tivesse desacordada e tal, era uma coisa, né? Mas não, ela tá lá acordada o tempo todo. Né? Ele chega, ela até pode estar imaginando que o cara ia ajudar. O cara chega lá simplesmente
E você vê, e o negócio, né? Ele mata, e o Tony Stark, quando ele fala, ele não pega e diz. Ele não pega, pra você ver como ele ainda tem ressentimento com o pai. Porque Sim. ele pega e ele não diz, você matou meus pais, ele diz, você matou minha mãe. Minha mãe, É exatamente. verdade. Você matou minha mãe. Ele gostava muito da mãe. Ele. Não, mas é aquele negócio, Você né? entende. Você sabe que ele tem muito. Aí você percebe que o ressentimento dele com o pai é uma coisa muito grande, né? Mas engraçado, isso até É certo. um abandono, né? Um abandono Eu não emocional vou que o pai dizer, dele não. deixou, né? Olha só, isso até certo ponto, em um nível leve, não vou dizer um nível muito profundo, isso em certo ponto entra em contradição com o Homem de Ferro 2. Não, ele não entra em contradição, mas Não, sabe de leve. É o seguinte, É como eu digo, é o uma seguinte, contradição, Janus. no Homem de Ferro 2, Aquele negócio do pai chegar e fazer um vídeo pra ele, e ensinar ele e tudo mais, é uma coisa, mas isso não apaga. mas do jeito que ele reage com o pai depois, fica meio assim, beleza, zerou. Todo abandono emocional, né? Mas não zera, boy, não zera. Não tem como zerar. Não tem como zerar, mesmo que uma coisa, uma vida inteira de abandono, não pode ser zerada por uma coisa. Foi, Mas de novo, a visão que eu tenho ele entendeu porque o pai dele abandonou ele. Ele entendeu porque o pai dele abandonou ele. Não entendeu, não. Não entendeu, não. Pra mim, no Homem de Ferro 2, ele entende. Não entende, não. A questão é a seguinte. A lição de moral que o Nick Fury dá nele. Não, mas mesmo assim, Janúncio, mesmo assim, não se tem mesmo nenhum filho, mesmo que o pai tenha todos os motivos do mundo, nunca que um filho vai se sentir totalmente, vai deixar de ter algum ressentimento se ele for abandonado do jeito e ser tratado do jeito que o pai dele tratava ele. Agora o engraçado é que ele trata Pepe do mesmo jeito que o pai tratava ele. Eu vou descrever pra vocês, deixa eu descrever um caso real. Deixa eu descrever um caso real pra vocês. Eu vou dizer experiência própria. Vai entrar no programa? Não, se quiser pode ter, não tem problema não, pô. Não tem problema com isso, não. Meu pai foi omisso emocionalmente, financeiramente, presencialmente, minha infância todinha. Me deu um videogame com 10 anos de idade e achou que tava tudo bem. Resumindo, vivemos bons momentos, tal, mas no dia que ele tentou impor uma moral do qual ele nunca teve o direito de fazer, quanto ele devia ter feito, que era não só botar moral, mas dar sentimento, eu parei de falar com ele. Foi mais porque eu falo que eu não falo com ele. Só pelo simples fato dele ter falado. A carga não muda, não. Pode ter ele me elogia que eu era o filho que mais deu orgulho a ele, mas no momento em que ele cometeu um vacilo, não existe emoção, não existe um histórico emocional que vá suprir uma próxima decepção, tá entendendo? Então, eu tenho pensamento quando ele disse, só quem passa por uma situação parecida entende, não existe um abandono emocional, não vai criar vínculo nenhum. Meu pai, pra mim, por muitas vezes é estranho. Na minha opinião, ele ficou mais. Esse ressentimento dele voltou muito mais porque ele reativou a memória dele. Não, mas mesmo assim, Janúncio, é uma coisa muito complexa para dizer que o negócio foi zerado. O que eu tô dizendo é pegando os elementos mostrados. Mas não entra em contradição, não entra em contradição, não. Sim, mas eu disse que é um nível leve em relação ao que a gente vê dele em relação ao pai no segundo filme do Homem de Ferro. Eu não digo que é uma grave contradição. Eu não disse que é uma grave contradição. Eu mesmo assim... A visão dele do pai nesse filme é muito diferente da visão que ele tem do pai no final de Homem de Ferro 2. Mas enfim, mas aí eu descrevo bem.
eu descrevo bem o que ele sente. No Homem de Ferro 2, ele tem um único lampejo que ele nunca acreditou que o pai dele teria. Que era o pai dele se ter orgulho por ele, que ele nunca demonstrou. Mas depois disso, tudo volta ao normal, pô. Nada é como mais da forma, não, pô. Mas aí vão pegando esse trecho aí quando o Tom Felipe. Isso, e é o único vacilo que eu acho. Oi, fala. Não, porque também tem a questão do que o Nick Fury fala pra ele, né? Porque ele diz, porque você acha realmente que seu pai tava bebendo, tava não sei o quê. Mas isso não conta de nada não, Janus. Porque ele não sabia que o pai dele era o criador da SHIELD. Mas ele nunca... o seguinte, você tem que levar um negócio em consideração. Tony Stark, ele não respeita Nick Fury de verdade. Não, eu sei, cara. Ele não respeita Nick Fury. Lembra, eu só tô assim... eu tô me atendo ao seguinte. As coisas que são mostradas no filme, as coisas que a gente supõe que vai acrescentar, ou mais ou menos... Aí fica muito amplo pra gente estar debatendo. Não, mas mesmo assim, mesmo assim, o que você tá falando fica amplo do mesmo jeito. Não, eu só tô me atendo às cenas que aparecem no filme e as reações dele durante as cenas. É isso que eu tô querendo dizer. Entendeu? A visão que ele tem do pai dele no Homem de Ferro 2 é uma, e a visão que ele tem do pai dele agora, posteriormente, nesse filme é outra, mas não necessariamente contradiz por inteiro. Pelo menos pra mim não contradiz em nada, né? Mas aí também não contradiz em nada. Aí não vai adiantar ficar martelando nisso. É uma questão de ponto de vista. Vai remoer. Cada um vai. Não, aí é verdade. Vai remoer e vai chegar a lugar nenhum. Vai continuar. Aí eu gosto de pegar o embalo, talvez pra mim, eu gosto de dizer claramente que pra mim, o Capitão América, ele assim, eu não era muito fã do Capitão América, mas ele sacramentou ele como Capitão América pra mim nesse filme. O final do filme, quando ele aparece pra tirar o Falcão ali, ele sacramenta tudo ali. Eu sinto, porra, esse bicho é foda. E o único momento que eu considero que ele realmente é omisso é ele não querer entender, assim, ele entendeu o lado de Tony Stark. Porque esperar que ele não fosse querer matar Bucky, independente dele saber que ele estava sendo controlado ou não, qualquer ser humano ali ia tentar matar, pô. Mas ele esse lado eu entendo. Esse lado do Tony Stark eu entendo, porque o cara chega, mata seus pais. É o único momento. Mas ele sabia, o problema é esse. Foda, pô. Ele sabia ele tava... Mas Janúncio, ele tá sendo controlado, ok. Mas se você ser humano, eu não tô questionando isso. Mas deixa eu dizer. Mas se você pegar e ver uma porra do vídeo que aquele caba que tá do teu lado matou teus pais, tu não vai se segurar. Essa é a questão. Ninguém tem sangue frio. Ninguém tem sangue frio suficiente para se segurar, não. Ainda mais Tony Stark que se separou por causa das coisas que ele fez, as coisas que ele viu. Então é pesado. E aí tem um detalhe, porque você entende que ele está revivendo as memórias, você entende o início do filme, a primeira aparição dele, ele revivendo aquilo tudo. Aquilo tudo ali só reforça a carga emocional do final do filme. Você não entende por que ele está vivendo tudo de novo. O que eu entendo nisso é que, de novo, é o ponto de vista que eu mantenho. Tony Stark vem caindo em decadência, filme após filme. Filme após filme, ele se afunda mais no emocional, e quanto mais ele vai para o emocional, mais ele toma decisões erradas, mais ele comete erros. Pô, e o pior de tudo, ele nunca reconheceu o Steve Rogers como herói, porque ele fica dizendo sempre que o Steve Rogers foi fabricado, quando na verdade não foi nem o pai dele que criou a fórmula do super soldado, porque toda vez que Tony Stark vai falar disso, parece que foi, só vai dizer, quem fez você foi meu pai, e não foi. E segundo, pelo que a gente vê no Capitão América, ele alimenta uma raiva
quando a gente vê o Capitão América, o primeiro filme, a questão do Steve Rogers ter dado certo era pela personalidade dele antes do soro. Mas isso aí já não é questão. O Tony Stark tem raiva do pai. Por ser omisso. 2. Sim, mas eu tô falando sim, eu tô falando, mas peraí, eu vou chegar lá. Eu tô dizendo o seguinte, ele tem raiva do pai. Ele tá caindo no emocional porque ele não é um líder. Quem tem que manter a cabeça fria é o capitão. A questão é que o Tony Stark tinha raiva do pai. porque era omisso. 2, porque estava vivendo. 3, porque vivia falando do Capitão América e fazia como se o Capitão América fosse um deus. Aí nisso ele já tinha raiva do Capitão América porque o pai vivia falando dele. Né? Aí junta isso tudo, né? Aí já vem com a personalidade distorcida dele, o egocentrismo e tudo mais, não vai dar uma coisa que preste, né? Não, então é justamente isso que eu tô dizendo. Ele nunca reconhece o Steve Rogers pelo Rogers. Não. E aí no final ele ainda diz, né? Não, mas você não merece esse escudo. Aí ele vem de novo com a grave falha emocional. Aí depois que ele apanha, ele vem falar do pai no positivo. Ah, não, mas você não merece esse escudo, não. Que quem fez esse escudo foi meu pai. Agora, detalhe. Mas aí sabe o que foi isso? Chantagem emocional. Exatamente. Chantagem emocional. Aí o que acontece? Vem uma outra pergunta. Se o escudo dele é de vibrânio, como é que o governo americano conseguiu? De mão beijada que não ganhou, né? Não, mas é o seguinte, vamos levar em consideração que ele conseguiu aquele vibrânio, seja lá quando foi, só foi aquilo. Exatamente. Né? Não, isso que eu tô querendo dizer. Mas a questão é que o vibrânio não existe em grande quantidade em Wakanda. Não quer dizer que não exista em pequenos pedaços pelo resto do mundo. Né? No universo Marvel, só em Wakanda. No universo Marvel, só... Ninguém sabe no universo cinematográfico, ninguém sabe que é. Porque não disseram. Mas o que a gente tá questionando aqui o grande lance é que ele vai... Pronto. Ele leva a surra. E ele leva a surra... Não, porque primeiro é o seguinte, antes de levar a surra, a surra dupla dos dois juntos, ele leva uma surra do Capitão e ele ainda leva depois uma surra do Bucky. Né? Aí depois é que ele leva a surra de 2, que é quando ele quase mata o Capitão América, que o Bucky interfere. E o Bucky, coitado, né? Apanhou de todo mundo nesse filme. Do Homem-Aranha, do novamente, Negra, da Viúva Negra, de todo mundo. E novamente, né? Alguém perde o braço, né? Já a referência de Star Wars em todos os filmes da Marvel, né? É verdade. Na segunda fase, né? Mas isso aí é a segunda ainda ou a terceira fase? Não sei. O Capitão América? Não, da Marvel? Já tá na terceira e na quarta, meu amigo. Esse é a terceira, o início da terceira fase, pô. Lembrando que quem encerra. Quem encerra a fase 2 não é nem Capitão América, não é nem Vingadores, é Homem-Formiga. Dessa vez eles fizeram diferente. Correto. Agora imagina só, complementando o que o Márcio tá falando, o bicho tem esse transtorno todinho, aí vê os pais sendo mortos. Não, já não. Só pra tu saber, viu? No universo. Só pra dizer, no universo Marvel tem outros cantos que tem sim vibrânio, viu? Eu tô vendo aqui. Já foi encontrado na Antártica e também em outros locais. Mas primeiro foi encontrado na Antártica. Certo. Mas tem em outros locais, né? Wakanda é onde caiu o meteorito que trouxe o vibrânio para a Terra. O local onde caiu um meteorito gigante que trouxe o vibrânio para a Terra. Mas vai lá, continuei. E aí, para complementar o que o Márcio estava falando, e aí fecha a história, o Capitão América sabendo da treta todinha. E aí ele já tinha uma raiva do Capitão América pesada. E aí vem a traição, que é pra ele a traição final, né? O cara protegeu o filme, protegeu o tempo todo o assassino dos pais dele. Tudo bem que ele estava desmemoriado, não era ele ali. Sim. Não era o...
Mas aí ninguém vai querer saber. Ah, ele perdeu Mas a questão aí, ninguém vai querer saber. inclusive na carta, mas peraí, viu, Felipe? Mas inclusive na carta, quando o Capitão América manda a carta, ele se desculpa, mas ele diz, né, que tentou proteger porque sabia que ele não ia ter emocional para receber isso. Assim, ele errou. Ele poderia ter dito aqui. Opa, a carta não fala só isso, não. Calma. A carta fala que ele percebeu que ele não queria proteger Tony, não. Ele mesmo. Ele fala isso, no final da carta. Eu sei. Ele no final percebe que ele queria se proteger. Deixa eu terminar. Tá, falei. O que ele errou, principalmente, é que ele poderia ter contado aquilo num momento onde, por exemplo, onde todos os Vingadores estavam juntos, por exemplo, depois da Guerra Civil, depois do Soldado Invernal, ou depois da Era de Ultron, todos juntos, com a Viúva Negra para dar apoio. Ele poderia ter dito naquele momento. Entendeu? Ele errou de não ter dito. De não né? ter dito. Ele achou... A carta errou pela omissão. É a carta pro Tony Esterco. Exatamente. Tony Esterco. Ele erra por omissão, né? Mas também baseado isso na falha do emocional do Tony Stark. Entendeu? Na falha do emocional do Tony Stark. Mas o seguinte, o seguinte, o emocional do Tony Stark, naquele momento eu acho que não dá para levar em conta. Naquele momento. Naquele momento eu não levaria em conta, porque é uma carta... Não, sim, no geral, o Tony Stark, o emocional dele, já vem muito comprometido. O negócio aqui, naquele momento, não dá para levar em conta, porque aquilo ali foi um negócio que ninguém ia aguentar. Ninguém. Não existe. Se fosse o contrário, se fosse o Capitão América, que ele visse alguém que tivesse matado os pais dele, ou ele ia fazer do mesmo jeito. Não tem para onde. Não tem como correr. Rapaz, agora um lance, aí é que tá um ponto que eu discordaria. Porque o Capitão América é o cara que faz o inesperado. Porque, principalmente quando ele fala, não, deixa esse escudo aí, que esse escudo é do meu pai. Ele, toma essa merda que eu não preciso mais. Porque não é isso que me faz o Capitão América. Boy, tem uma imagem aqui dos quadrinhos. Tem uma imagem, não tem quando o Wakanda aparece no final, que aparece aquela pantera gigante, né? Sim, dos Thundercats. Não, é a pantera dos Thundercats, mas tem uma imagem aqui dos quadrinhos, boy, que eu vou mandar pra vocês, que é a Toca dos Gatos todinho, tem até a porra do logo dos Thundercats, meu amigo, não tem como não. Deixa eu pegar. Puta que pariu, essa daqui o Caba fez, tem nem pra onde. Aqui uma qualidade melhor. E não falando de final do filme, né? Pegando a reta final, mostrando de quem realmente surpreende é o Pantera Negra, né? Entendendo o que o pai dele disse, os ensinamentos, e seguindo a religião dele, acho que é isso que ele segue, né? E transcendendo, né? Dizendo que ele não vai se vingar e ele tem de pagar e não deixa o bicho se matar porque ele tem de pagar em vida pela justiça normal e não pela vingança dele. Mas o Soldado Invernal ele ia matar, viu? Não, ele ia matar, ele só não mata porque quando ele descobre a verdade, que ele viu, eu caguei, cheguei baixa a cabeça, né? Tanto que quando tá caindo, tanto que quando tá caindo tudo lá dentro, ele tá trepando lá na parede pra sair. Né? Você vê ele lá trepando na parede. Eita, nem vi. Não viu, não? É lá trepando na parede pra sair, pra ir atrás do Zemo. Ele ia pra matar o Zemo. Ele ia matar o Zemo. Ele só não matou o Zemo, nem deixou o Zemo se matar, depois do que o Zemo falou da história dele. E aí história do Zemo. Eu não vou mais seguir o caminho da vingança, porque se eu seguir, eu vou ser consumido por ele, como você foi. Porque não tem fim, na verdade, né? Não tem fim. E eu gostei muito da introdução do Homem-Aranha e do Pantera Negra, porque, primeiro,
O Homem-Aranha já teve 5 filmes anteriores, então você não precisa mostrar muito, né? Apenas bota aí o jogo já rolando e pronto. Bota a Tia bota May, uma piadinha bota a aqui, Tia outra May piadinha tesuda, ali. né? Bota a Tia May, que todo mundo queria casar, bota ali e pronto. E bota uma piadinha ali, outra aqui e pronto. Ei, veja uma coisa. Ele não chama ela de Tia May, chama de May. May como é hoje em dia. E eu mesmo. Essa geração aí não. Não, eu mesmo não chamo minhas tias de tia, eu chamo pelo nome. Não, eu chamo de tia. Eu chamo pelo nome. Mas independente disso. Criação, Aí. variando. E o Pantera Negra é aquela história, né? Como já tinha sido definido, ele era o coração desse filme. E realmente, sem ele ali. Eu imagino tanto de hentai que vai sair do Homem-Aranha com a tia. não vai ser pouco não, viu? Eu sei o seguinte, que a Marvel agora vai ter que, como é que eu vou colocar assim? Vai ter que se preparar muito bem para o filme do Homem-Aranha, porque o filme do Homem-Aranha agora, ele tem um contexto, ele tem um novo cenário, porque, lembre, os Vingadores, exceto os que ficaram do lado do Homem de Ferro, se tornaram renegados. Aparentemente, Vingadores Secretos. Os Vingadores Secretos. Aparentemente ou temporariamente alocados em Wakanda. Né? Que até o cara fala, né? Não, mas se souberem que ele tá aqui, eles podem vir atrás de e o bicho é tão foda que venham. Pode vir. E venham, meu amigo, você não Eu gostei, viu? Você não é nem foda. O bicho é pousudo normal. Esse daqui a pouco tá saindo um tesudo aí dessa boca de Felipe. Aí o que acontece? Felipe gostou do negão. Felipe Não, gostou. eu já conheço as meninas aqui que estão doidas, viu? Cada coisa que vai deixar vocês de bigode em pé. Vamos mudar o sistema das notas, né? Dos Smiles. Os Smiles, na minha opinião, se tornou algo assim que chegou um tempo que era até difícil ter um Smile diferente, ou Coringa, ou Triste Demais, ou Sério Demais. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos dar notas em números de 0 a 10. A gente vai fazer uma média do filme e no final do ano a gente faz uma média. Vamos embora então. Janúncio Neto, de 0 a 10, qual a nota você dá para Capitão América 3 Guerra Civil? Eu podia fazer como um professor que nunca dava 10, porque dizia que 10 é a perfeição e ninguém é perfeito, né? É o quê? Tá que nem 9.9 porque só Deus é 10. Tem cara que diz assim, mas eu dou 10. Pode dizer, porque tá na empolgação, mas não. O Capitão América Guerra Civil, pra mim, em matéria de história, de vilão e de outros elementos, de como os personagens funcionam, é 10. Eu ouso dizer que se Capitão América 3 fosse o Vingadores 2, teria sido muito melhor. Se você apagar a Era de Ultron e colocasse Guerra Civil como Vingadores 2, teria sido muito melhor. Posso contestar isso? Pode. Porque é o seguinte, é algo que a gente falou até na... Não lembro qual foi o Nerd Debate, a gente falou em algum lugar aí. Que o Vingadores 2 é mais uma aventura, sabe? A equipe foi formada no primeiro, no segundo foi mais aventura. Então, para poder ter a divisão desse grupo, teria que ter tido essa aventura intermediária que foi o Ultron. Foi importante, né? Isso eu não estou contestando. O que eu estou querendo contestar, desculpa se eu não me expressei bem, mas eu estou querendo colocar o seguinte. Pronto, vou simplificar. Os irmãos russos souberam trabalhar muito melhor com um elenco de múltiplos heróis do que o Joss Whedon no Vingadores 2. Não estou falando do 1. Certo? É porque eu acho que eu acho que nesse sentido é como o Luiz diz, é porque é só mais uma aventura. Então, é por isso que eu estou explicando melhor. DuckTales, sabe? Exatamente, eu entendi. É por isso que eu reformulei o meu questionamento. É por isso que eu estou dizendo assim. Em busca do Vale Encantado 10, né? Aquele negócio. É mais uma aventura. É por isso que eu reformulei, por isso que eu estou dizendo agora assim. Não, mas a gente entendeu. Né? Em questão de trabalhar com esse elenco, que é praticamente o mesmo, né?
Eles até o próprio General Ross, né? Ele cita, cadê o Thor? Cadê o Hulk, né? Ele mesmo diz, né? Se eu tivesse perdido duas bombas atômicas, né? Eu ficaria preocupado. Eu estaria preocupado. Se bem aquele negócio, o Hulk tá na Terra, né? Vamos dizer, entre aspas, né? Que a gente deve estar na Terra, né? O Thor... até então a gente não... O Thor é de Asgard, né? Eu espero que o Hulk esteja no espaço. Não, eu acho que quem vai pro espaço vai ser o Banner e lá acontece as coisas, porque é difícil você transportar o Hulk, né? Mas de todo jeito, vamos andar. Vamos embora. Vai lá, aproveitar que você já tá falando aí, Felipe. Dê a sua nota, por favor. Sim, qual foi a dia? 10? Foi 10. Certo. Vai lá. Pra mim, 9,9. Só porque Deus é 10, né? Pô, velho, só porque eu ia dar essa nota. É porque aquele 1% é pra Joseph Smith, só de pilantragem. Pra quem, ó? Joseph Smith? O cara do Mormon. O cara que inventou. O cara que inventou o Mormon. O escritor de ficção, né? É, o escritor de ficção. Não, é o cara lá o cara que achou com aspas do tamanho de parênteses, né? As escritas, né? Não é por isso que eu tô dizendo que é escritor de ficção? Mas vamos lá, né? 9.9 mais um. Vai quem é agora? É tu, Márcio. Cara, o seguinte. Eu vou dar uma nota mais baixa aqui de você, vou dar 9,5. Por quê? Porque eu achei certas partes do filme meio arrastadas, sabe? Alguns pedacinhos. Aí isso me incomodou enquanto eu tava no cinema, né? Mas tem outras coisas que o filme foi top, né? E aí eu tiro coisas que falaram, né? Que depois, por exemplo, aquele discurso da Agente 13, né? No funeral da Agente Carter, da Peggy, né? Que ela faz aquele discurso todo falando que você, mesmo que todo mundo diga que vai por um caminho, você tem que ser como uma árvore. Exatamente. Tem que ser convicto. E aquilo fez aquele negócio. Bateu exatamente. Se o capitão estava em dúvida. Em dúvida, aquilo ali foi o que definiu. Foi o que definiu, né? E aí depois eu fui ver que aquele discurso é o mesmo discurso que tá nos quadrinhos, bicho, que eles puxaram direto dos quadrinhos, que é o discurso que o capitão faz pro Homem-Aranha, bicho. Aí só melhora, né? A referência? Bicho? Não sabia, não. Exato, sim. É o mesmo discurso que o capitão faz pro Homem-Aranha nos quadrinhos. Né? E é uma coisa, né? Mesmo que todo mundo veja você como traidor, que você é o errado, mas que você tem as suas convicções, né? E que você sabe que você tá fazendo uma coisa certa, você tem que fazer com que o mundo se mova e não você se mover, né? Aí, bicho, tem que ser coisas como esse discurso, coisas como o Janus já falou, o roteiro, né? Toda a história, toda a trama, todas as referências, todo o jeito que foi levado. É um filme muito, muito bom, né? Eu não dou 10, eu dou 9,5 porque tem essas partes arrastadas que me incomodou, né? Que eu fiquei incomodado quando eu tava assistindo o filme, né? Mas de resto, tudo maravilha. 9,5 aí, ó. Certo. Comigo foi o seguinte, só teve uma coisa que me incomodou bastante, foi não ter uma música marcante. Você pode prestar atenção que não tem a trilha sonora, não tem nada marcante no filme de música, e eu gosto muito disso. É verdade. Pior que teve uma hora que até começou, parecia que ia dar uma marcada, mas né? Assim, não teve ninguém com uma... No Homem-Aranha não teve uma música. É porque nos outros você vê, cada cara assim, tem sua música, ele tem um trecho. Assim, a trilha ficou bem aquém mesmo, verdade. Só aquela coisa. Tem, mas não se destaca. Aí só cumpre o por papel isso de que background. A minha nota é 9,9. Esse 1/10 é só por causa, não é só porque 10 é 10 não, é porque é só por causa dessa não teve uma música marcante. Agora esse filme é daqueles filmes que sabe aquele filme que eu
futuramente, quando lançar, eu vou assistir várias vezes e não vou me cansar. Assim como foi o Tron, que eu assisti 3 vezes, como foi Mad Max, Star Wars, ano passado, né? Esse filme do ano passado. É um dos filmes que o próprio Capitão América 2... Zootopia, pra mim, né? São filmes que a gente assiste mais de uma vez e não se cansa, entendeu? Eu assisto 2, 3, 4. Não é um muito enjoativo. Não, de forma alguma. É um filme muito bom mesmo. E é por isso que eu dou essa nota. Certo? Uhum. Tiago Icari, qual a sua nota? Ele é um filme muito competente. Ele, como eu disse no início do programa, eu acho que ele é muito atentado a dar um tempo de tela mínimo para cada personagem, assim, excetuando de novo, né, o Homem-Formiga, que foi meu The Flash, assim, na parada. Mas eu acho que, acima de tudo, assim, ele foi uma ode a todos esses 12 filmes que vieram antes dele. O filme tem defeitos, com certeza, assim, ele não tá, como é que eu vou dizer, imune a isso. Ele tem umas forçadas de roteiro. Pro plano do Zemo dar certo, tem que ter uma suspensão de descrença muito grande, assim, que tudo foi se encaixando direitinho. Eu tava pensando até no final do filme esses dias, e o que é que o Zemo ia fazer se só tivesse o Buck e o Capitão ali naquele final, quando ele mata os outros soldados invernais, né? Porque o Buck não, assim, você pode dizer que ele até poderia ter dito as palavras que acionavam, né, o soldado invernal. Só que ainda assim, porque então ele não falou isso enquanto o Homem de Ferro estava brigando com o Buck e o Capitão? Porque assim, tipo, ia ser o América tentando salvar o Buck e o Buck tentando matar todo mundo, tá entendendo? Enquanto o Homem de Ferro também querendo matar ele. Eu acho que foi um meio... O filme não é perfeito, longe disso. Até aquela... o Zemo só foi descoberto que era ele porque ele se entregou, porque fazia a parte do plano dele. Então até aquele momento ninguém sabia da existência dele. Aí ele se entregou, mandou lá, liberou o quarto dele, pediu pra camareira ir lá e descobriu o corpo do cara. Aí o Homem de Ferro descobriu que o que o Capitão América estava dizendo era verdade, e que quem fez tudo, encontraram também alguma coisa que ligava ao atentado, também uma máscara, né? Uma máscara do Buck. Então foi tudo planejado pro Zemo, pro Capitão América e o... Exato. Ele tem até aquele ganchozinho que mostra, olha, esse aqui é o psicólogo que deveria ter vindo. Que um dos diretores, né? Um dos irmãos russos faz aquele... Não sabia, não sabia dessa não, que bacana. Espero então que o outro morra, que o... um dos mortos é justamente ele. Então assim, o filme tem boas forçadas, assim como o primeiro filme do Homem de Ferro tem uma forçada, ele tem algumas besteirinhas básicas, e pra mim ele era o melhor filme do universo Marvel, não por ação, não por nada, porque eu acho que o Soldado Invernal, Capitão América 2, ele é um filme muito redondo, mas ele é um filme muito maduro. E o Homem de Ferro 1, quem começou essa história, ele tem muito mais méritos, porque ele funciona sozinho e independente do que fosse ter posteriormente ou não. Então assim, pra mim, fazendo tentando resumir, eu preciso reassistir Guerra Civil, com certeza. Ele não é o quadrinho de longe, assim. Ele tem elementos que fazem referência, mas em nenhum momento ele tenta ser realmente o Guerra Civil dos quadrinhos, e isso é um trunfo muito grande. Essa humanidade do vilão, a forma com que foi adaptada a história para que o Buck seja o personagem que move, né, o Capitão América. Então assim, cara, 9,5 tranquilamente, assim, filme excepcional. Eu acho que vale a pena você assistir mais 2, 3 vezes. Com certeza eu vou assistir de novo no cinema num dia mais barato para eu não morrer, mas eu espero que os próximos filmes da Marvel continuem nessa pegada, assim. Os irmãos Russo realmente vêm de 2 filmes fantásticos, e eu espero que na Guerra Infinita eles continuem nessa mesma pegada, só subindo.
ficou média 9,76. Porra, velho. Mais que merecido. É um filmaço, é uma aula de cinema, tá ligado? Assim, principalmente cinema de super-herói. Com certeza, bicho. Chupa DC, né? Chupa DC. É só isso mesmo. Obrigado então, Thiago e Karen, pela presença. Valeu, foi mal aí qualquer erro técnico que a gente foi tendo durante a gravação. Mas brigadão mesmo por me chamar. Eu tava querendo muito falar sobre esse filme. Então, obrigado a todo mundo e até a próxima vez.